Olá, meus amores. Vamos fazer então uma rápida revisão para a recuperação do quarto bimestre, ok? Vamos começar então com potenciação. Tá, o que seria 25 elevado ao quadrado? 25 vezes 25. Então, vamos colocar aqui, ó. 25 vezes 25. Começando aqui pelo 5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 2 vezes 5, 10. Mais 2 que subiu, 12. Mais, agora o 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. 1 que subiu, 5. Somando aqui 5, 2, 6. Então, 25 ao quadrado é 625. E se fosse 1,5 ao quadrado? Tá? Seria 1,5 vezes 1,5. Para fazer a multiplicação, a gente vai ignorar a vírgula por enquanto, tá? Então, 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com 2 que subiu, 7. Mais, agora 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somo 5, 12 sobe 1, 2. 225. Agora eu preciso lembrar da vírgula. Ó, eu tenho aqui, ó, uma casa depois da vírgula e aqui também uma. Então, eu somo 1 mais 1, 2. Então, no final, tem que ficar duas casas depois da vírgula também. Então, 2,25. Ok? Potenciação? Vamos revisar porcentagem. Então, supõe que tem uma blusa que custa R$100 e vai ter um aumento de 20%. Qual será o preço final? Ou seja, qual que será o preço com o aumento? Então, a princípio, eu tenho que fazer o quê? Descobrir quanto que é 20% de 100. 20% é 20 dividido por 100, tá? Se eu dividir 20 por 100, vai dar 0,20 ou 0,2. Então, eu posso fazer o cálculo assim, ó, 100 vezes 0,2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, eu tenho a resposta uma casa depois da vírgula. Então, 20% de 100 é R$20. Então, a blusa custava R$100, vai ter um aumento de R$20. Ela passa a custar R$120, tá? Preço final. Vou pegar um outro exemplo. Vamos supor um bolo de cenoura que custa R$20 e vai ter um aumento de 50%, ok? Então, é o seguinte, 50% é 50 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,5. Então, R$20 do bolo de cenoura vezes 0,5, tá? 5 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10. Uma casa depois da vírgula, 10. Então, ele vai ter um aumento de R$10. Se ele custava 20 e vai ter um aumento de R$10, o preço final dele é de R$30, certo? Vamos imaginar agora uma planta baixa de um cômodo quadrado, tá? Então, a planta baixa é o cômodo desenhado no papel. Então, eu desenhei aqui o cômodo, cada lado tem 3 centímetros. Vamos supor que ele está 50 vezes menor do que na real. Então, para eu saber quanto que é a real, eu tenho que multiplicar cada lado desse por 50. Então, eu vou fazer o 3 centímetros vezes 50, para descobrir quanto que é cada lado. Então, 3 vezes 5, 15, 150 centímetros o lado, tá? Desse pequeno cômodo. Se eu quero passar 150 centímetros para metro, é só pegar a vírgula que está aqui no final e trazer duas casas para a esquerda. Então, cada lado tem 1,5 metros.
Ou seja, se ele tem 4 lados, cada lado tem 1,5 m, se eu quiser descobrir o perímetro, é só fazer 1,5 vezes 4. Então, 1,5 vezes 4, ó, 1,5 mais 1,5 dá 3, 4,5, 6. Então, o perímetro na vida real desse cômodo é de 6 metros, tá? Então, a planta baixa tá em centímetro, cada lado tem 3 centímetros. Se eu falo que ela é 50 vezes menor do que na vida real, para eu descobrir a vida real, é multiplicar por 50. Então, cada lado na vida real, 150 centímetros. Passando isso para metro, 1,5 m. Tá? Só dividir por 100. Passar centímetro para metro é dividir por 100. Aí eu descobri que cada lado tem 1,5. Se eu quero perímetro, então eu vou somar a medida dos 4 lados. 1,5 vezes 4, que aí dá 6 metros. Ok? Uma pirâmide pentagonal, ela tem a base dela um pentágono, ou seja, a base dela tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. E tem 5 vértices. Lembra que os vértices são esses pontinhos aqui, ó, ponto de encontro das arestas. 1, 2, 3, 4, 5, mais um vértice lá em cima. Então, a pirâmide pentagonal, ela tem 6 vértices. 5 aqui na base e um vértice lá em cima, que são os pontinhos. Arestas são esses segmentos de linha reta aqui que eu fiz, ó. Uma aresta, 2, 3, 4, 5. Como eu vou desenhar a pirâmide, ó, já tem 5, 6, 7, 8, 9 e mais uma aqui atrás. Então, tenho 10 arestas. Faces. Então, eu tenho a base é uma face, aí cada lateral aqui também vai ser outra face. Então, eu vou ter 5 laterais mais a base, né? Então, são 6 faces. Então, numa pirâmide pentagonal, eu tenho 6 vértices, 10 arestas e 6 faces. Como que eu faço o cálculo de volume? Num prisma, é só multiplicar a medida do comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer 11 vezes 11, o resultado vezes 11. 11 vezes 11, uma vez 1, 1, uma vez 1, 1. Mais, uma vezes 1, 1, uma vez 1, 1. 1, 2, 1. Então, 11 vezes 11, 121. 121 vezes 11, 1, 2, 1, mais 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. Então, nesse caso, o volume seria de 1.331 centímetros cúbicos, ok? Amores, ótima prova para vocês. A gente ainda se vê.